Fala galera! Boa noite, Aqui meu povo! Aqui lá é o Ricardo. Aqui ele é o Hugo. E a gente tá aqui para falar um pouco sobre a nossa viagem. A viagem que a gente fez para Piracicaba, né? Jataí, Piracicaba. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente fez aí na cicloviagem, sobre o que a gente usou, ferramenta, alimentação, como a gente fez o percurso, como a gente planejou tudo. Para começar, a gente fez a viagem no total de 903 km. 903 quilômetros, 35 horas pedalada. 38, não foi? 38 horas pedalada, com um total de 10.800 de ganho de elevação. Lembrando que esse foi o tempo pedalado, mas a gente ficava na estrada o dobro do tempo. Então, se foi 38, a gente ficou ali em torno de 76 horas na estrada, incluindo paradas e pedaladas. Então, a meta era pedalar e curtir o rolê, né? A gente não tinha pressa de chegar. O planejamento ele foi acontecendo ao longo do pedal, com as dificuldades que a gente foi encontrando ali. E quem tiver interessado em fazer uma cicloviagem, tem interesse, acha que é difícil, acha que é fácil, tem dúvida ou não tem a mínima ideia de quando começar, a gente vai passar como que foi todo o nosso planejamento, a alimentação, como que a gente planejou um dia dormir, se ia pedalar de dia, se ia pedalar de noite, qual que foi a nossa percepção em cada situação. Então a gente vai dar um geralzão aí dos dias para vocês futuramente viajar igual a gente aí também. Então é isso, vem com a gente, que agora a gente vai soltar para vocês a boa da viagem. Eu e o Hugo, a gente representa a assessoria Endurance e a gente trabalha com treinamento para pessoas que têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida, focar no esporte ou em ciclos viagens. A nossa assessoria ela tem um protocolo específico para quem pretende viajar ou para quem pretende competir ou também só fazer em qualidade de vida, né? Então a gente consegue planejar bem para quem tem esses objetivos. Eu na área do Endurance, Hugo com a parte muscular, né, na preparação física ali para aguentar a carga de treino, tanto da corrida quanto do ciclismo. Então a nossa assessoria já trabalha com esses atletas antes mesmo da gente fazer essa viagem. Então a gente já preparou muitas pessoas para fazer isso. E aí foi o dia da gente colocar em prática o que a gente ensina os outros. E trazendo alguns exemplos, né, de pessoas que já treinou com a gente para objetivos parecidos. Tem a Leonora, que é ultra ciclista, né? Que ela fez a série Audax inteira o ano passado, chegando a fazer uma prova de 1.000 km em 76 horas. Então ela teve que treinar mais do que a gente, foi um negócio muito mais absurdo do que eu e o Hugo fez, porque ela fez em 3 dias mais do que a gente fez em 5. Exemplo de atleta de ultradistância. E também eu tenho exemplos da Patrícia, do Renilton, do Rafinha Funcional, que eles treinaram para fazer o caminho da fé, para viajar. A Patrícia fez uma viagem entre São Paulo e Paraty. Ela fez agora esse ano uma viagem no Vale Europeu, que a maioria das pessoas conhecem também. Então a gente trabalha com essa preparação específica também quando você tem um sonho aí de fazer um caminho, pagar uma promessa ou o que seja lá, a gente pode te ajudar com o seu objetivo. Então a gente gostaria de mostrar esses exemplos e que se vocês querem fazer, procurar a gente lá no Instagram, tanto o Hugo Solano como o Ricardo Rossati. A gente vai estar lá aberto para, às vezes, até ajudar você a planejar o seu objetivo, porque às vezes você vai chegar com uma ideia e a gente vai falar, não, essa ideia sua não dá certo, mas vamos por esse caminho aqui que a gente atinge seu objetivo. Então a nossa assessoria faz esse trabalho de assessorar você em realizar seus sonhos ou objetivos. Na bike, no triatlo, na corrida, na musculação, enfim, saúde, qualidade de vida, performance, a gente está aqui para te ajudar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou com o Ricardo, ou até mesmo com o Ferri, pelo canal do Ferri. E é isso, galera. Vamos lá, vamos seguir o trilho, vamos dar continuidade aí nessa trip da vida. Então, galera, sobre cicloviagem, da onde surgiu essa vontade, né, de fazer uma cicloviagem? Quando eu comecei a pedalar, graças ao Ricardo que me incentivou, na faculdade eu sempre pratiquei esportes coletivos, futebol, handebol, e o Ricardo me incentivou a começar a praticar o individual.
eu comecei a pedalar e no começo eu já comecei a me interessar por fazer essas rotas entre uma cidade e outra. Eu vivia virando pro Ricardo falando, ô, que dia que eu vou conseguir fazer Rio Verde, ir para Rio Verde? Rio Verde é uma cidade que a gente tem aqui próxima, né, 80 quilômetros daqui, bate e volta dá 190, 190. É 200 É 90 km daqui, dá 180, dá 200 de cidade a cidade, centro a centro. Então o Ricardo ele sempre me ajudava a me desenvolver para eu conseguir chegar nesse meu primeiro objetivo, que era o quê? Conseguir fazer um bate-volta em Rio Verde, ou às vezes ir para Rio Verde um dia, voltar no outro. Eu sempre gostei muito de competição, isso acabou sendo puxado um pouco quando eu comecei a treinar um pouco mais pesado no começo, então eu achava a competição interessante para me desenvolver. E o Ricardo sempre incentivava também a gente a ir às competições, justo para isso. E desde então eu comecei a fazer essas pequenas bate-voltas em cidades. Isso foi aumentando a minha vontade de ir mais longe, superar os meus limites, né? Que naquela época eram baixíssimos. Eu ir em Rio Verde e voltar era algo absurdo para mim. Então, com o tempo eu fui desenvolvendo isso. E logo após a minha formação, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer uma cicloviagem. E quando eu me formei, surgiu a oportunidade, porque eu tinha tempo e podia fazer, né? Uma cicloviagem realmente que eu não precisaria me preocupar com a faculdade ou com alguma outra coisa. Então eu usei esse meio tempo entre a faculdade e o começo da vida de trabalho ali para praticar a cicloviagem. Então eu comecei indo para o Paraná. Eu fiz minha primeira cicloviagem para o Paraná, foram 1.100 km, eu não lembro quanto que foi acumulado, mas foi bastante. Depois que você entra ali em São Paulo, o negócio começa a ficar tenso, lá no Paraná mais ainda. Então eu fiz essa minha primeira cicloviagem, foi 1.100 km em 9 dias. Foram 10 dias totais, mas no quinto dia eu fiquei em Presidente Prudente, na casa de um amigo meu lá. Mas foram 9 dias pedalados. Depois, o ano passado, eu resolvi fazer mais uma cicloviagem no meio do ano, onde eu tinha convidado o Ricardo para a gente ir para Piracicaba. Ele topou, só que acabou chegando na época por alguns empecilhos, ele não pôde ir. E eu dei continuidade na cicloviagem, só mudei a rota. De Piracicaba, que eu iria com ele, né? Eu fui para Chapada dos Veadeiros, que foram 800 quilômetros mais ou menos. Essa viagem eu fiz em 5 dias, essa de 800 quilômetros, e já ficou meio engatilhado para a gente fazer essa próxima viagem. A gente só precisaria de datas mais específicas. O Ricardo na época queria trocar a bike dele, né? Tava com uma bike inferior, então ele queria ter uma bike melhor para sofrer menos, né? Que todo mundo que pedala sabe que uma bike que tem um custo maior é melhor no desempenho na rua. Então ele quis esperar para comprar a bike e a gente fazer essa viagem agora, nesse ano, na data aí 6 de setembro de 2024. Então galera, pra gente começar, a gente vai falar sobre os treinos, né? No meu caso, eu não sou uma pessoa que costumo seguir uma linha de treinamento contínua durante o ano. Então eu sempre me preparo pré-prova. Quando tem aqui, no caso, a gente mora no estado de Goiás, então tem o Campeonato Goiano, tem os Gran Fundos, tem os Jogos Abertos, tem várias competições aqui no estado importantes que a gente foca. Fora as competições de mountain bike também, Copa Everton, que a galera aí tá em peso, tá vindo muito, inclusive parabéns Everton aí pela iniciativa. Então eu me preparo dessa forma e quando chega a cicloviagens eu simplesmente vou, eu não faço uma preparação específica, até porque as preparações que eu faço, os pedais que eu faço durante o ano já me preparam para uma situação como essa que a gente passou. Já o Ricardo é um pouco diferente, ele vai poder explicar melhor para vocês aí. Eu já sou totalmente o oposto dele, então eu gosto de treinar. Para mim a competição é só um hobby que eu vou lá para me divertir,
mas eu gosto de treinar e o meu trabalho em si, ele já é um treino. Então, eu já rodo aí uma média de 20 a 25 horas por semana de bike, consecutivos, faço isso desde 2017. Eu sou ciclista desde 2010, então fiquei 2 anos parado. Quando eu voltei, já voltei com esse gás. Então eu sempre rodei mais de 12 horas por semana. Para esse desafio específico, eu quis fazer um treinamento mental para trabalhar o cérebro e mudar, né? Porque a gente, quando vai competir velocidade, a gente foca na chegada. Então quanto mais rápido eu chegar, melhor eu vou ser. Já para viagem, o objetivo é totalmente diferente, porque quando a gente chegar, acabou. Volta embora, volta à vida real. Então, o que eu quis fazer? Trabalhar o meu cérebro para ele não querer chegar logo. Então, eu fiz um treino só em específico, onde eu rodei 9 horas de mountain bike, dentro do cerrado, sem celular, sem internet, só eu e Deus. E eu tinha o objetivo de fazer com que o pedal fosse fácil. Então, independente da situação que acontecesse, o pedal ia ser fácil. Então, pegou vento contra, diminui a velocidade. Pegou areia, vai devagar. Então, esse foi o meu treino específico para viagem. Foi apenas um. Mas lembrando que eu já pedalo muitas horas por semana. Então, a minha rotina acaba sendo mais pesada do que a viagem de bike. A rotina de pedais. Mas claro que dormir menos, ficar na estrada, tudo isso vai ter um acúmulo de carga ali, de estresse muito maior. Mas fisicamente eu já estava preparado para fazer essa viagem tranquilamente. Então acho que essa foi a minha maior preparação, foi um treino específico. Então galera, agora a gente vai falar sobre os equipamentos, né? Aqui a gente tem, para começar, a bike, que é o principal, né? No caso, a minha bike é uma bike de speed, pneu fino, é uma bike para estrada, da marca Soul, é uma 3R5 da Soul. Essa bike aqui, ela tá com um pneu Zafiro, que é um pneu bom, resistente. Ele furou algumas vezes durante a viagem, mas não tem como, principalmente na Washington Luiz, a hora que a gente entrou em São Paulo ali, lá é muito sujo. Então teve alguns furos de pneu, a gente teve que comprar câmaras. Inclusive, eu vou já até mostrar aqui, a gente comprou essa câmara da Kenda, lá, R$35, a gente passou numa bicicletaria lá em Ibaté, São Paulo, e compramos. Foi quando a gente tinha só mais uma câmera. Só tinha mais uma. A gente já tinha furado, eu tinha furado 4 e você tinha furado 1. Aí a gente comprou mais 4 câmaras. Então a gente tinha mais 5 reservas no total, até chegar em Piracicaba. Não ia precisar disso tudo, mas era bom. Inclusive, quando a gente chegou, o pneu do Ricardo estava furado, ele não viu. E aí depois, no outro dia, ele viu lá murcho o pneu, já teve que trocar, porque a gente ia fazer um pedal lá na quinta. Enfim, mas dando continuidade aqui, suporte para 2 garrafas, extremamente essencial, hidratação, né? Na minha bike tem um suporte para bombinha, então a bombinha já fica presa na bike. Aqui a gente tem a lanterna dianteira, luz alerta traseira. Nós usamos essa mochila aqui, que é uma bolsa de bike, de selim. Ela é uma bolsa que fica acoplada atrás da bike. No caso, essa lanterna aqui, ela não fica aqui, né? Essa sinalização, ela fica na bolsa. A bolsa, ela tem onde você colocar a sinalização. É uma bolsa que tem os clips, né, para você engatar. Ela fica extremamente rígida na bike. Nos vídeos vocês podem ver aí que a bolsa está bem presa ali no selim, junto com essas fitas de velcro que ficam no canote, né, presa no canote. Essa daqui fica dentro do selim e ela vai presa nessas outras presilhas aqui embaixo, que faz toda a trava aí da bolsa. Ela tem também sinalizador, né? Bem aqui, ó, essa parte é de sinalização.
então o carro que vem atrás à noite, ela sinaliza bem, clareia bem. Aqui também na fita tem. No quadro, a bolsa que fica aqui, a gente usou essa bolsa aqui, né? Essa daqui eu esqueci de falar a marca. Essa daqui, ó, é uma Rhino Walk. A gente comprou no AliExpress. A gente vai deixar o link aí também de todos os produtos que a gente usou, para vocês estarem buscando caso vocês queiram. Bolsinha de selim é da Rock Bros. É uma bolsinha que ela tem dois compartimentos. Esse aqui que é um compartimento menor, onde você coloca mais materiais finos, coisas que não tem tanto volume. E aqui do outro lado tem um compartimento com um volume maior, que no caso é praticamente da bolsa inteira. Se eu não me engano, essa daqui é de 1,5 litro, essa bolsinha. E essa daqui é de 13 litros. Eu vou confirmar, o Ferri confirma aí pra mim no canal, na descrição, mas é isso aí. Tá, agora a gente vai para os materiais. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês. Tá, os materiais a gente utilizou, eu no caso, o meu GPS, né, que é o relógio. Eu utilizo o relógio da Garmin, que é o Venu SQ. O Ricardo também utilizou um relógio nessa viagem, Xiaomi, que funcionou muito bem, inclusive. Um pouquinho menos inclinado, aí, aqui que fica mais na luz, isto. Aí aqui tem um joguinho de chaves, no caso o Ricardo ele usa aquele jogo de chave que é canivete, né? Tem várias marcas, tem da Shimano Pro, tem da Specialized, enfim, Park-Two, que os mecânicos gostam demais. Mas eu vou passar a marca do meu, porque foi 14 anos que eu tenho ele, tá? Então, o Ricardo passa a marca do dele, que é isso aí. Se funciona, se tem 14 anos é porque funciona. Se não quebrou até hoje, não quebra mais não. Espátula, pra facilitar, né? O Ricardo não usa, eu não dou conta, eu tenho que usar. Isso aqui, ó, extremamente importante. Não aconteceu nessa viagem, mas a primeira viagem que eu fiz para o Paraná, eu precisei. Isso aqui é uma chave de elo de corrente. Você usa essa chave para emendar o elo da corrente. Caso a corrente estoure, você consegue remendar ela com essa chavinha aqui. Uma chave muito importante, é uma chave que poucas pessoas utilizam ou vão ter uma chave dessa. Mas, cara, se você estiver no meio da cicloviagem e sua corrente estourar, e você não tivesse aqui, acabou. Você tá na mão, então, extremamente importante. A gente usou fita Hellman, né? É fita Hellman? Fita Hellman. Eu gosto de levar uma flanelinha, às vezes, se precisar. Dentro dessa... Deixa eu tirar aqui. Isso aí. Outra coisa extremamente necessária. Alguém sabe o que é isso aí? Coloca no comentário aí quem sabe. Isso aqui, galera, é uma pecinha que se quebrar também já era o pedal. Essa daqui é mais ainda. A corrente, às vezes, se você tiver um hiperlink, você consegue ali fazer uma gambiarra, emendar, tirar a parte que sobrou e emendar, mas isso aqui quebrou, acabou. Isso aqui, o que é? Fala aí, Fé. Gancheira. Isso aqui é uma gancheira, galera. Isso aqui é a pecinha que une o quadro com o câmbio traseiro. Se essa pecinha quebrar, já era. Acabou a cicloviagem. Acabou a cicloviagem. Então, levem uma. Inclusive, cada bike tem uma. É específico do quadro da bike. Então, vocês têm que comprar já antes. Porque não adianta também, vou chegar na próxima cidade e vou comprar. Às vezes, eles não vão ter da marca da sua bicicleta. Então, já compra, já leva. E é isso aí. Esse aqui ainda é um pouquinho menos, porque você pode chegar na próxima cidade a pé. Esse aqui não. Esse aqui acabou. Hiperlink. Caso precise, você precisa emendar a corrente, o hélio estoure, você não tem como você encurtar muito a corrente, já coloca o hiperlink que é mais fácil. Arranca o elo que estourou, coloca o hiperlink e toca a viagem. Parafuso também, caso estoure algum parafuso de mesinha, de selim, tem uns parafusinhos aqui. Manchão,
poucas pessoas também usam, mas extremamente necessário. Inclusive, nessa viagem a gente teve que usar no último furo de pneu em Ibaté. Eu não precisei tirar esse daqui do meu kit. O Ricardo achou um pedaço de borracha lá na beira da rodovia, que era mais ou menos da espessura. Mas isso aqui, ó, é um pedaço de pneu. Um pneu mais fino, né? Um pneu mais leve. Você arranca. E caso o pneu que você está usando rasgue durante o pedal, você utiliza o manchão para você fazer ali como se fosse uma cama ali para a câmara não estufar o pneu e sair para fora, às vezes consequentemente estourar em contato com o solo, né? Então você já coloca isso aqui para ele evitar esse contato da câmera com o meio externo. Beleza. Kitzinho de remendo de lei. A gente não precisou, porque a gente estava usando só câmara nova, furava, a gente jogava fora, mas caso precisasse, também tinha o kitzinho de remendo. Também tem uns outros remendinhos Vipal. Também dá para usar como manchão, mas já é um manchão mais frágil, né? O ideal seria você levar esse aqui. A própria câmara, da mesma marca daquela que eu mostrei para vocês ali, a Kenda. E olhinho, cerinha. Tem os dois aqui. Tem um olhinho para chuva, né? Que é uma cera para chuva e uma cera para seco. Eu levo os dois. Não tá em época de chuva, mas sei lá, né? Vai que precisa. É um item que eu levo. Assim, não é muito necessário, mas é pouco peso. Isso aqui deve dar o quê? Umas 20 gramas? 30? Então dá para levar. Em relação ao planejamento da nossa viagem, foi o seguinte, esse caminho que a gente fez de bicicleta, eu já faço ele desde que eu mudei para Jataí, então eu conheço ele de carro, do começo ao final, as cidades, onde comer, onde não comer, então eu já tinha o conhecimento do que eu ia encarar ali pelo caminho. E eu já tinha gravado pelo Strava como que era essa rota, então eu já tinha noção de como era a altimetria, já sabia que era mais fácil ir, então a gente já tinha esse antecipado, né? Não era algo no escuro. Em relação à distância por dia, como era uma viagem para minha cidade, o Hugo estava motivando, tipo, de eu decidir como que ia ser, qual que era a estratégia. Para mim, o planejamento era o quê? Era ganhar terreno. Por quê? Porque o rolê era pedalar. Então, por que eu ia andar pouco e ficar muito tempo parado dentro de uma cidade se eu poderia ir andando e parando, até chegar num lugar onde eu dormisse? Depois no outro dia eu faria a mesma coisa. Então, acho que foi totalmente diferente do que você tinha planejado outra vez. Pouco diferente. Então a gente passava na média de 15 a 18 horas na estrada. Mesmo que se a gente for pegar a média total, dava 12, 13 de média. Porque a gente ganhava terreno, parava, ficava ali 2, 3 horas, ganhava terreno, 2, 3 horas. Então, essa foi a dinâmica. Para vocês verem como que dá para fazer várias formas uma cicloviagem. Que nem o Ricardo falou aí que ele fazia essa dinâmica, e em outras cicloviagens eu fazia uma dinâmica um pouco diferente, de pedais um pouco mais curtos, chegava um pouco mais cedo na cidade, aproveitava mais a cidade em si que eu parava. Então existem várias formas, isso é você que escolhe. Tem que ter um planejamento prévio do que você aguenta também, porque o jeito que a gente fez acaba sendo muito mais puxado. Sim, e na época também, como era a minha primeira cicloviagem, então eu optei por fazer assim, até por não ser tão puxado, né? E aí, como eu conhecia entrar no estado de São Paulo, eu sabia que a gente tinha pouca parada. Então que a gente tinha que ganhar terreno nos 2 primeiros dias para conseguir entrar no estado de São Paulo, porque depois que a gente entrasse dentro do estado de São Paulo, as paradas poderiam ser menos planejadas, porque as cidades são perto, você tem muitos hotéis, é prático. Mais prático. Então, qual foi o planejamento? A gente tem que ganhar terreno no primeiro dia, porque ele já sabia que era o melhor dia dele. Então foi o dia mais longo, a gente chegou até Lagoa Santa, que deu 225 quilômetros. E a gente já teve o nosso primeiro imprevisto. Era feriado e a cidade não tinha hotel. Então... E é uma cidade turística. Uma cidade turística, todo hotel que a gente bateu... Na verdade ali, tinha hotel, o que não tinha era vaga. O hotel deu um monte. O hotel tinha um monte. Aí a gente parou numa distribuidora e tinha uma galera da cidade ali que começou a conversar com a gente, conhecia a gente de Jataí.
E aí eles começaram a ligar e arrumaram uma pousada lá pra gente dormir. Mas graças a ele a gente não passou um perrengue maior já no primeiro dia. Mas também não tinha como a gente pagar o hotel antes porque não tinha certeza se ia chegar lá. Sim. Então, sobre a alimentação, a gente teve umas estratégias um pouco diferentes, porque cada um se alimenta de formas diferentes, né? O Ricardo tem uma rotina, eu tenho outra, então acaba que a gente come coisas diferentes durante o dia. E pro pedal não muda também, porque cada um vai com o que acha e se sente melhor. No meu caso, eu optei por não consumir tanto doce durante o pedal, mas tentar consumir o máximo possível de líquidos e carboidrato sólido, né? Eu gosto muito de me alimentar com coisas sólidas e salgadas. Durante o pedal eu não costumava comer, só que como esse pedal ele foi mais durante as viagens, né? Não costumava comer, mas como essa viagem foi uma viagem um pouco mais puxada, onde a gente rodava praticamente o dia inteiro, eu tive que comer um pouco mais. Eu tive que me forçar a comer mais doce, porque eu não como tanto doce, então bananinha, goiabada, doce de tudo que vocês imaginarem a gente comeu. Só que eu não consumo tanto assim quanto o Ricardo. Só que a minha estratégia é essa, eu tento me alimentar o máximo possível nas paradas, com coisas mais sólidas e às vezes até comida mesmo. Se o Ricardo não chegou a comer arroz, feijão, essas coisas, acho que nem um dia. Eu ainda comi um dia lá porque eu não aguentei. Eu preciso me alimentar um pouco mais dessa forma, né? Hidratação, a minha também foi constante, o máximo possível. Terminava uma garrafa, a gente já se preocupava ali em parar para completar. Então, foi dessa forma e é dessa forma que eu faço. Em competições eu costumo usar gel, às vezes cápsula de sal, mas isso eu não levo para viagem porque acaba que o consumo excessivo desses produtos, você não tem um efeito muito benéfico no estômago. A minha estratégia já é comer muito, porque eu já tenho uma vida que eu tenho que comer muito, então se eu não comer eu não dou conta. Até porque eu sofro com fome. E pedalar com fome, acho que todo mundo sabe que é estressante. É completamente estressante, então você quebra por passar fome. Então a minha estratégia era o seguinte, durante o pedal eu comia doce, então eu comia um doce a cada 1 hora no relógio. Então da hora que eu saía do hotel, toda vez que dava 1 hora fechada, eu comia um doce. E aí esse doce eu dava preferência para as coisas que tivessem mais carboidrato e menos gordura. E doces mais artesanais, tipo doce de leite ninho, doce de leite condensado, doce de banana, doce de goiaba. Eu dava preferência para esses doces que a composição dele não tem tanta coisa gordurosa, industrializada. E nada de amendoim, tipo, comi uma paçoca, acho, porque vai ter muita proteína e gordura. E acho que ali naquele caso não se encaixava tão bem. Toda parada eu comprava muito doce e enchia a bolsinha. E toda parada, mesmo que eu não tivesse consumido, eu comprava mais, porque como no primeiro dia a gente já tinha passado um perrengue de não ter comida, eu falei, não posso mais errar nisso. Então, toda parada eu comprava ali de 8 a 10 doces. E ao longo do dia, pelas contas que eu fiz, eu comia ali entre 12 e 16 doces. Grande, aquele doção de leite. Que a tabela nutricional ali dava entre 170 a 240 calorias cada doce. Então pode pôr aí que deu umas 3 mil. Umas 3 mil, 4 mil calorias de doce ao longo do dia. Fácil. Aí eu sofro com azia, né? E acho que qualquer pessoa que come esse tanto de doce vai ter azia. Então eu tinha Eno também já na bolsinha ali. Então toda parada, copão de Eno. Então foi Eno para conseguir digerir esse tanto de doce. Nas paradas eu dava preferência para quê? Repor líquido e comer coisa que eu não conseguiria transportar no pedal. Então toda parada eu comia ali uns 2 salgados, pão de queijo, baguete fria, x-salada, tudo que fosse salgado e que tivesse o maior número de caloria no menor volume possível. Então por isso que eu não comia comida. Então entrava salgado e lanche, salgado e lanche. E líquido,
eu tentava repor coisas que eu não ia tomar durante o pedal, porque durante o pedal era só água, porque a gente tinha só 2 garrafas e já tava faltando, tipo, consumia as 2 águas, não tinha como você levar mais alguma coisa. Então aí na parada normalmente eu tomava uma garrafa de água com gás, uma lata de suco, ou de uva ou de maracujá. Aí... isso no caso, nós dois comprava as mesmas coisas, mas cada um tinha o seu ali. Então tudo isso que eu vou falar foi em dobro. Isso. O suco, aí até eu me perguntando no meu pedal, né, que nunca tinha tomado suco no pedal, aí é uma coisa que eu acho interessante, às vezes pode servir pra vocês. Gostei muito, inclusive. O suco não tem gás e ele tem mais açúcar que a coca. Então o suquinho de uva Del Valle no pedal é top. Eu sou viciado em coca. Eu tomei mais suco do que coca. Sério mesmo. Então, se liga nessa dica aí, cara. Suco é bom. E é industrializado mesmo, é açúcar mesmo, o negócio é bom. Aí fora isso, a gente comprava mais uma água ali de 1,5 litro pra gente tomar parado. Então a gente ingeria ali parado em torno de uns 3 litros de líquido cada parada. Porque a gente ficava 2, 3 horas comprando líquido e bebendo, comprando e bebendo. Então o planejamento meu de alimentação e hidratação era esse. Durante o pedal, muito doce, toda parada, muito sal e líquido, sal e líquido, sal e líquido. E aí, acredito que o que eu mais sofri, né, que é a parte negativa de comer muito, é a azia. Porque você não para de comer, então eu tive azia o pedal todo. Mas quem me conhece aí já sabe que eu reclamo de azia a vida toda. E o Eno salva. A próxima vez eu vou levar bicarbonato, porque eu acho que o Eno deu uma não era tão legal. Tipo, tinha hora que eu evitava tomar. O bicarbonato aqui na minha rotina encaixa melhor. Então, galera, sobre as finanças, né, sobre os gastos que a gente teve aí na viagem, a gente não economizou porque a gente realmente queria fazer um pedal tranquilo, se hidratar bem, comer bem. Então a gente teve alguns gastos durante o percurso e a gente também teve alguns gastos no hotel e nas cidades onde a gente se alimentou, né? Antes de dormir, às vezes também teve uma que a gente até pegou uma padaria. Então, esses gastos aí, o Ricardo vai estar passando para vocês os valores, mais ou menos. Como que foi? O valor do que a gente gastou junto, que aí se junta, inclui hotel, o carro que foi buscar a gente, a gasolina, o pedágio, algumas coisas, refeições que a gente comprava no coletivo, né? Que tipo assim, a água ia beber junto, o suco ia beber junto, então isso daí a gente comprava junto, depois somou tudo e dividiu. O que a gente gastou junto foi R$3.200, ficou R$1.600 para cada. Essa é uma parte. Aí fora isso, individualmente, cada um tinha que comer. Que aí era cada um por conta, porque, que nem eu como 4 vezes o que o Hugo come. Então, não seria nada justo ele pagar pela minha comida. Então, eu gastei, em média, por parada, R$100. Então, a gente fazia ali 2 a 3 paradas por dia, então, pelo menos R$200 no dia ali na estrada, mais a janta. Então, pode pôr aí R$250 a R$300 por dia de alimentação. 5 dias, R$1.500. Então eu gastei uns 3.100, 3.200 no total. E as estadias? Não, já está incluso nisso. Tá, qual que era a média da estadia que vocês pagavam? O mais barato 240, o mais caro 360. Porque a gente não tinha, tipo assim, quando todo mundo falava pra gente, vai no mais barato. Galera, quando você chega 4 horas da manhã pedalando, você só quer o primeiro hotel que você achar. Sim. Você não quer saber o valor, você só quer o hotel. A escolha do trajeto foi definida a partir da vontade do Ricardo de querer tirar a carteira dele de motorista. E adivinha? Ele não tirou. Voltei de carona. Era renovar, na verdade. Mas pelo menos viajei de bike. Foi legal, foi massa. Esse foi maluco. Qual foi a escolha do trajeto? O Ricardo escolheu. O Ricardo escolheu... E não renovou a carteira. Isso aí. Agora a dica pro telespectador, escolha do trajeto. Para você que quer fazer uma cicloviagem, eu acho que você pode começar com algumas empresas que planejam esse tipo de serviço, se você é totalmente inexperiente. Procurar um treinador que vai te preparar para fazer esse desafio. Se você já é uma pessoa mais experiente,
confia em andar na rodovia, ou tem alguns caminhos de terra também, que são conhecidos no Brasil como Caminho alternativo. Caminho da Fé, Caminho Estrada Real, Vale Europeu, Caminho do Sol. Você tem alguns cicloviagens já prontas para você fazer no Brasil, que aí você vai lá e faz, é tranquilo não, né? Você vai ter que treinar porque é difícil, mas tem estrutura para você. O outro jeito é que nem eu e o Hugo fez, é você pegar e sair para viajar para uma cidade, para um parente seu, para conhecer a praia, para sua ideia daí. Só que aí você precisa de um planejamento prévio e mais ainda de um treinador para te orientar o que você precisa para conseguir fazer, até para não colocar em risco sua própria vida, porque não é só condicionamento, você tem que saber se hidratar, você tem que saber se alimentar, você tem que saber o quanto você precisa descansar, sua capacidade de cumprir o que você planejou no dia. Então são vários pontos que um treinador vai te orientar ali e vai te ajudar nesse caminho aí. Sobre o quanto a gente leva de equipamento, né? A gente tenta levar o mínimo possível, porque quanto menos, mais. Literalmente, quanto menos peso você leva, né? Menos força você tem que fazer para carregar o peso que você está levando. Então isso acaba te auxiliando aí durante um longo período de tempo, com horas de pedais. Isso no final vai fazer uma diferença muito grande. Eu tive essa experiência na primeira cicloviagem que eu fiz, que foi para o Paraná. Eu, no quinto dia, que foi o dia que eu parei, meus pais estavam indo para o Paraná, eu acabei tirando algumas coisas da bolsa. Essas coisas que eu tirei deu por volta de 1 quilo. Foram coisas que eu levei a mais, por exemplo, uniforme, que a gente leva hoje, né? Eu levo um uniforme que a gente lava na hora que a gente chega, e no outro dia tá seco a gente veste o mesmo uniforme. Na outra vez eu tinha levado 2. Então, coisas que não tem tanta necessidade assim, que eu fui percebendo que não são essenciais, eu fui tirando aí da mochila, e quanto menos a gente leva, melhor, né? E como o Ricardo nunca tinha feito uma cicloviagem, mas ele também sabe da influência do peso, né, na bike, eu já também orientei ele diretamente o que seria necessário para a gente levar. Eu acho que, como eu já treinei algumas pessoas para fazer o que eu ia fazer, então, mesmo eu nunca tendo feito, eu já estava preparado para o que eu ia encarar. Então, eu acho que a mentalidade de quem vai fazer esse tipo de viagem é você aproveitar o caminho. Acho que essa é o que resume a cicloviagem, porque cicloviagem, se vocês pesquisarem no Google, é um turismo de bicicleta. Então, você vai conhecer a estrada, você vai ver. Então a gente não tinha preocupação, tô no meio de uma subida, tem um lugar legal, eu vou parar para ver. A gente não tinha preocupação que eu tinha que andar rápido, se eu ia chegar 4 da manhã ou 3 da manhã. Não tinha essa preocupação em momento nenhum. Era tipo assim, cansei, vou parar, cansei de ficar parado, vou andar. Top lá, parava. Achava a árvore. Virou o tio das flores. Fomos ver pé de seringueira. Pé de seringueira. Então, tipo assim, acho que o rolê da cicloviagem é você ter essa mentalidade. Quem vem da competição e quer chegar logo, quer fazer média, 2 coisas, você não vai aproveitar o que é realmente a essência disso daí. E segundo, a chance de você quebrar e desistir na metade é muito grande. Porque é um rolê mental, por mais que você tenha que ter um mínimo de físico possível, é mental, é a cabeça que vai lutar contra você. Então, galera, sobre o peso total da bike, né, com os equipamentos, roupa, as ferramentas e tudo, Garrafa cheia de água. Garrafa cheia de água, ela inteira, do jeito que a gente saiu, ela saiu com 14 quilos. E em relação aos equipamentos e peças extras, né, é o que a gente já falou sobre as ferramentas, né. Uma coisa que eu recomendo muito, que eu vou mostrar aqui agora, é o Power Bank. Power Bank salva muito, então é uma dica para vocês, né. Não é uma coisa essencial, porque tem gente que anda menos, para mais, né. Então, os equipamentos duram mais a bateria. Os equipamentos duram mais a bateria, tem até equipamentos que carregam com energia solar, então muitas pessoas optam por outros meios, né?
Só que é uma coisa legal, é legal de levar. Às vezes você precisa carregar um relógio, um celular ali a gente filmou, né, a viagem inteira, então a gente precisava de carregador pra gente carregar os celulares. Então é uma coisa legal, uma dica pra vocês aí, o Power Bank. Para a próxima viagem que a gente vai investir, que fez falta, vai ser uma caixa de som mais forte, que a bateria dure mais tempo, porque o som na estrada é muito... JBL Zona cantando ia ser doido, hein? Dá uma animada, você anda muito mais. E farol... E é uma pra cada, viu, galera? Já quem for viajar aí, for viajar em amigo, já todo mundo é individual arruma a caixa. Porque precisa, não pode parar. E o outro investimento é farol que dure mais a bateria e que ele seja mais forte, porque como a gente, no meio da viagem, decidiu andar à noite, o farol nosso, tipo, era só para emergência. E no fim ele virou, a maior parte do nosso pedal foi toda a noite. Isso. Então acho que seria o investimento para a próxima viagem. E já aproveitando, quem for viajar, se não tiver medo, se sentir seguro, é lugar que dá para pedalar, as viagens à noite são muito melhores. São muito melhores, mais frescas, principalmente nessa época do ano. É muito mais tranquilo de se viajar aí à noite. De dia o calor é muito extremo, muito seco, então dá uma judiada à noite. E o trânsito é bem maior de dia. Se você for andar em estado de São Paulo ali, se andar à noite... É muito bom, as carretas ali na hora que passa, assim, a iluminação que fica. E pra gente também, a iluminação da estrada, muito boa. Principalmente no estado de São Paulo, né? E inclusive foi onde a gente rodou mais tempo à noite. A gente até rodou um pouco ali até Lagoa Santa, mas a maior parte foi em São Paulo. Salve, salve, galera, finalizando o vídeo aqui. Infelizmente a câmera teve um problema com superaquecimento e acabou corrompendo parte de um take que a gente tinha feito, que trata especificamente dos uniformes, tá? Para quem tem dúvida, os uniformes, os meninos levaram um par de uniforme, uma jersey e um bretelle. Lembrando, tem que ser de alta qualidade, tem que ter um estofado apropriado para pedais de longas durações, e todos os dias eles lavavam os uniformes no hotel. Lavavam e secavam. Como a jersey é fina, ela secava rápido, o bretelle acabava secando no corpo por conta até da umidade do ar e a temperatura dos dias, tá certo? Vai ter uma parte 2, a gente não deu continuidade às gravações, porque estava ficando tarde e todo mundo já estava cansado, né? Essa parte 2 vai tratar exclusivamente do dia a dia, como foi a saída, como foi a chegada, os relatos, as impressões, mais detalhado ainda de cada dia, tá? O vídeo logo vai sair, deixe um comentário aí para ver se vocês querem ouvir outras coisas, né? Outras dúvidas que vão ser respondidas no próximo vídeo, né? Considere se inscrever aí para estar acompanhando a este fechamento da cicloviagem do Hugo e do Ricardo e para os próximos conteúdos que a gente vai produzir aí, beleza? Tamo junto aí e até a próxima. Valeu!